E eu quero começar dizendo para você que existe uma razão para você estar aqui. Uma razão para você ter acordado com vida e respirando nessa manhã. Uma razão para você ter um teto e um conforto mínimo ou básico para viver. Da mesma forma, existe uma razão para cada um de nós estar ouvindo o que virá a seguinte durante a nossa reflexão desse salmo. E você pode acreditar que não é pelas suas forças, não é pela sua inteligência e também não é pelas suas capacidades individuais. Não é porque você é isso ou aquilo, ou porque você pensa ter o controle parcial ou total da sua vida, não é esse o motivo. O motivo é um só: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida essa manhã. E esse é o motivo de você estar aqui. Pare e pense. Se não fosse por isso, se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nem vivo eu e vocês estaríamos hoje. E a pergunta é: você já agradeceu a Deus por isso hoje? Você já disse obrigado a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a sua vida? Porque a Bíblia diz que elas se renovam todos os dias. Consequentemente, temos que agradecer por elas todos os dias da nossa vida. Todos os dias devemos terminar o dia dizendo um sonoro: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, porque eu só posso estar aqui hoje, porque elas são tão ricas na minha vida. O Salmo 67, que você tem em mãos, ele traz uma maravilhosa notícia e eu quero compartilhar com vocês. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, porque grande demais é o seu amor para conosco. Essa é uma parte da boa notícia, mas a melhor parte dessa notícia é que tudo isso independe de quem você é, independe de quem você foi, independe de como você tenha conduzido a sua vida, porque Deus tem uma forma maravilhosa de nos amar, que é sendo misericordioso conosco. Nós não merecemos, somos indignos dela totalmente, mas Deus, em sua natureza santa, Ele faz questão de nos dar das suas misericórdias. É motivo de glorificarmos a Deus por isso. Volto a dizer, se não fosse as misericórdias do Senhor, todos nós estaríamos perdidos, destruídos e acabados. O que me leva a concluir: nosso Deus, Ele é bom em ser bom, e glória a Deus por isso. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida, e misericórdia, por definição, é não recebermos aquilo que nós merecemos. Como pecadores inveterados e constantes que somos, nós merecemos a destruição, a condenação e a perdição eterna, mas a misericórdia de Deus é tão boa que não nos dá o que nós merecemos. Ela é diferente da graça, porque a graça, Deus já concede a nós aquilo que nós não merecemos. E a bondade de Deus, ela é tão grande que nós não merecemos as misericórdias, não merecemos a graça, mas mesmo assim, Deus nos presenteia com a eternidade, com Cristo no céu. Mas seja a misericórdia, seja a graça, o maravilhoso de tudo é que nós não as merecemos. Os méritos não estão em nós, eles estão em Deus. Para ilustrar isso, o profeta Jeremias, que merecidamente é conhecido como o profeta chorão, uma vez que ele escreveu as lamentações que estão lá no Antigo Testamento, em muitas das lamentações que ele fez, uma é especial, que está no capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 19. Ali Jeremias está contando as mazelas do povo, as suas mazelas pessoais, e ele acabou reafirmando essa verdade da misericórdia de Deus, com certeza se acabando entre lágrimas e soluço. Quando ele olhou para dentro de si e viu a sua pequenez e a sua falha, ele disse: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar.
Lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Deveria ser o mesmo sentimento quando olhamos para dentro de nós mesmos. Entretanto, Jeremias, ele não ficou encolhido no seu canto, ele não ficou lambendo as suas feridas, ele não ficou sentindo pena de si mesmo, numa autocomiseração eterna, ele não ficou com aquela autopiedade terrível, se achando coitado e vítima das coisas do mundo. Muito pelo contrário, vendo a sua situação miserável, ele deu a receita para mim e para você, de como nós devemos agir nesses casos, e Deus bondosamente registrou na sua santa palavra isso. E veja o que Jeremias disse: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. E o que é? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Por isso eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, e nele eu colocarei a minha esperança. Você já parou para pensar nisso? Seja sincero. Apesar de você, dos seus erros, das suas falhas, apesar de quem você é, Deus te ama tanto que as misericórdias dele são inesgotáveis na sua vida. Vale a pena demais amar um Deus como esse. Vale a pena demais ser filho de um Deus que cuida do seu povo de maneira única. Isso é com certeza a melhor e mais eficaz terapia que pode existir. O melhor e mais profundo remédio, o mais potente remédio psiquiátrico na nossa vida. Todos eles têm valor, claro, mas para a nossa eternidade o único remédio que tem valor são as misericórdias do Senhor, e esse remédio tem que ser tomado todos os dias. Os salmos são remédios para a nossa alma. Remédios que, se tomados todos os dias, criteriosamente, abençoam muito a nossa vida. O ministério Diante do Trono, ele escreveu essa verdade em forma de música, que é tão querida e tão gostosa de cantar, e eles dizem assim: a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim e meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. O quê? As misericórdias do Senhor não têm fim, grande é o seu amor. Minha porção é o Senhor, a minha força é a sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. Afinal de contas, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã, a cada manhã. A sabedoria está em vivermos um dia de cada vez. Sabedoria está em dar um passo sempre depois do outro. Ou como dizem alguns, a sabedoria diz: esteja onde os seus pés estão. Foque a sua vida em viver de maneira pausada. Esteja onde os seus pés estão. Não tente estar no passado, remoendo os seus traumas que lá estiveram. Você não está lá. Não tente estar no futuro, se remoendo numa ansiedade sem fim que te corrói. Você não está lá. Você está aqui e agora. Esteja onde os seus pés estiverem. As misericórdias do Senhor, elas se renovam hoje, para que você viva o melhor de Deus e finque os seus pés hoje. Para fazer uma goleada, tem que fazer o primeiro gol. Para chegar no alto de uma escada, tem que enfrentar o primeiro degrau. É necessário vivermos devagar, em um passo de cada vez. Queridos, vida cristã, ela se vive em doses. Ela se vive em doses dadas por Deus. E é por isso que Deus nos abençoa a cada dia. Ele não abençoa de uma vez, Ele não derrama tudo de uma vez, as bênçãos sobre a nossa vida, porque a gente não aguenta. Deus abençoa você no varejo, porque no atacado você não resiste, eu não resisto, nós não aguentamos, não saberíamos o que fazer com tantas bênçãos de Deus na nossa vida.
Verdade seja dita, nós somos limitados até para desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso Ele nos abençoa a cada dia, a cada momento. E mais, as misericórdias do Senhor estão em Deus estar com você ou ir adiante de você para onde quer que você vá. E aí fica uma dica importante, vivendo um dia de cada vez. Só vá se Cristo for com você. E se for para te abençoar, eu te digo com certeza, Ele irá. Isso é misericórdia. Frida, ela escreveu uma canção, uma oração, que virou depois um hino da harpa cristã, sobre o número 515, que é muito lindo a letra e eu quero compartilhar com vocês. Ela dizia assim: se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. E o refrão: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Isso é misericórdia. Deus sabe que somos falhos, que somos frágeis. No entanto, Ele não só vai conosco, como Ele vai à nossa frente para nos abençoar. Voltando para o Salmo 67, o salmista, o compositor dessa oração em forma de gratidão, ele vai mostrar a necessidade das misericórdias e também o resultado delas na nossa vida. Então olha só, assim como existem canções de ninar, canções que se cantam para as crianças para dormirem, também deveria existir canções de acordar. Canções, por exemplo, que toda grávida deveria cantar para o seu bebê enquanto alisa o ventre carinhosamente com ele ali. Canções que todos os pais deveriam cantar com os seus bebês no braço, no berço ou nas camas, à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo. Nós lembramos de canções de ninar, mas esquecemos das canções de acordar. Deveríamos ir ao nosso trabalho cantando, deveríamos tomar café da manhã cantando, dirigir cantando, ou começar o nosso dia cantando as misericórdias de Deus, cantando e agradecendo por elas a nossa vida. Asaf Borba, um querido compositor, cantor, um adorador, ele dá uma dica de uma bela canção de acordar, uma bela canção para você memorizar, para você cantar na sua casa quando o seu dia começar. Um pequeno trecho dessa canção, pois ela é longa. Ele diz: olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles, com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã. Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as nossas necessidades, a cada dia, a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, nossa esperança se renova. A cada manhã, nossa alegria se renova. Pelo amor, a nossa confiança se renova. E no final ele diz: a tua graça, meu sentido, assim como o orvalho está sobre a relva, a cada dia, assim como tu enviavas o maná para o povo no deserto, a cada dia, Senhor, tu renovas nossa vida, renova a nossa casa, renova e nós vamos uns aos outros, Senhor. E a última frase: renova o nosso amor para contigo, Senhor, a cada manhã, a cada manhã. Essa é a oração de acordar, a canção de acordar. Deus, obrigado pela noite que o Senhor me deu, Deus, seja ela curta ou longa, seja ela boa ou até ruim, desagradável. Deus, obrigado porque o Senhor esteve comigo durante ela, mas hoje, Deus, hoje, renova o meu amor para contigo, do jeito que o Senhor já renovou as suas misericórdias na minha vida. O Salmo 67 é um reconhecimento das bênçãos que Deus disse dar ao povo, lá a partir de Abraão em Gênesis 12, quando disse: em ti todas as famílias da terra serão
abençoadas. Deus abençoa o mundo por meio de Abraão. E sabe como? Não é bênção material, não é dando coisas ou pessoas. Sabe como que Deus abençoa o mundo? Justamente dando-nos as suas misericórdias. Olha o primeiro versículo do Salmo 67. O salmista pede a misericórdia de Deus, dizendo: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Pausa, interlúdio, selá. É tão profunda essa frase que ele está dizendo, que ele não consegue continuar a oração. Ela é tão profunda que ele para, respira e chora, porque isso é profundo. Isso é magnífico, isso é emocionante demais, e com certeza, entre lágrimas, o salmista não consegue dar andamento na sua oração, ele se derrama diante de Deus, porque ele reconhece que apesar de você ser quem você é, e apesar de eu ser quem eu sou, Deus, ele resplandece o rosto sobre nós quando nós oramos. Deus resplandecer o rosto significa Deus sorri para nós quando a gente clama pela misericórdia dele. O que o salmista está fazendo é uma analogia, uma comparação com o rosto de um rei. O rei está no palácio e o súdito suplicante, ele vem até o rei para clamar por algum pedido. Ele chega em temor, ele se prostra diante do rei, ele sabe que ele não merece nada e que a palavra do rei é final na vida dele. O suplicante chega, se prostra diante do rei e faz ali o seu pedido respeitosamente. Ao acabar de falar, o suplicante levanta os olhos e olha a face do rei, as expressões faciais do rei diante daquilo que ele pediu. Se o rei fizesse caras e bocas, fechasse a cara, como a gente costuma dizer, ele já entrava em pânico e desespero, porque ele sabia que a resposta seria negativa e seria condenatória. Mas por outro lado, se o rei resplandecesse o rosto, ou seja, se o rei abrisse um largo sorriso ou um discreto sorriso, ele tinha um alívio na alma, porque ele sabia que a resposta seria positiva, seria misericordiosa para com ele. Assim é Deus para comigo e para com você. Quando imploramos pela misericórdia de Deus e agradecemos pelas misericórdias que Ele já nos deu, Deus nunca fecha a cara para nós. Nunca. Sabe o que Deus faz quando a gente implora com sinceridade, com arrependimento diante dEle? Ele abre um largo sorriso de aprovação. Não a aprovação dos nossos atos, mas a aprovação da nossa humildade e sinceridade diante dele. E qual é a resposta que ele nos dá? Um pacote de misericórdias para aquele dia. Para aquele dia, porque amanhã é um novo dia e amanhã Deus vai disponibilizar um outro pacote de misericórdia para mim e para você. A Bíblia diz que basta ao seu dia o seu próprio mal. Deus é tão bom, queridos, que Ele tem misericórdia até da nossa amnésia, do nosso esquecimento, da nossa falta de fé, da nossa apatia em clamar por isso e em agradecer depois que Ele nos concedeu. O salmista, ele está lembrando logo nesse primeiro verso, da famosa bênção sacerdotal de Números capítulo 6. Ele faz uma menção dela, que era ministrada ao povo de Deus quando ele era obediente e fazia a vontade de Deus. Moisés escreveu essa bênção. Eu quero compartilhar para você a essência dela. A maior bênção que Deus pode conceder a um ser humano é a sua presença com Ele. A maior bênção que Deus pode te dar, querido, é a sua presença com você. Porque se Deus estiver conosco, Deus basta, a sua graça basta, a sua presença basta na nossa vida. E nós não precisamos das bênçãos de Deus, precisamos do Deus das bênçãos, o que faz toda a diferença. Amar a Deus e reconhecer a Deus
com certeza é sinal de bênção na nossa vida. Ele abençoa preservando a nossa vida. Nós merecemos destruição, merecemos condenação, mas ao contrário, Deus nos dá salvação. Como Deus é bom! Como Deus é bom em ser bom, e isso nos dá paz, e as misericórdias têm esse poder. Tem uma música muito querida do Chris Brown, juntamente com a sua equipe, eles compuseram essa música intitulada The Blessing, que traduzida no português é tão cantada nas igrejas, inclusive aqui, que diz assim: que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda a sua graça e te dê paz, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo. É por ti, como Deus é bom em ser bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são inesgotáveis. E o salmista reconhece essa verdade e ele continua no verso 2. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. As misericórdias do Senhor não são só para benefício nosso, mas para que o mundo veja quem é Deus na nossa vida. O mundo precisa saber, não quem você era, mas quem você é depois de entregar a vida para Jesus. Deus não quer e não espera testemunho de ninguém. O que Deus quer é um testemunho sincero, um abrir o coração, porque isso tem poder de transformar vidas. Testemunho e testemunho são bem diferentes. Fale menos de você e fale muito de Cristo. Fale muito da cruz, fale muito do sangue de Jesus, fale muito do que Ele fez na sua vida. O nosso passado não tem nada de bonito para acrescentar para ninguém, mas o Jesus que morreu na cruz, esse sim, é lindo e transformador. Depois de tudo que o salmista disse, ele pede, ele faz uma súplica, para que o mundo todo adore a Deus. Por isso ele vai dizer: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos no mundo inteiro. Tem gente de várias nações, povos, línguas e culturas adorando e reconhecendo quem Deus é. Por isso que o Salmo 33 diz: feliz é a nação que tem Deus como Senhor. Só é feliz uma nação que se submete à mão bondosa de Deus, que reconhece Deus em todos os seus caminhos. O mundo se afasta a passos largos da presença de Deus e da palavra de Deus, e a justiça de Deus, com certeza, ela é o melhor plano de governo que qualquer nação possa ter. E isso tem que ser motivo de exultação. É tão profundo isso, que no final do verso 4 ele põe um selá, um interlúdio, uma pausa, para dizer: em questões políticas e governamentais, pare um pouquinho, pense um pouquinho, fale com Deus sobre isso, depois você continua. Você é filho de Deus, salvo pelo sangue de Cristo. Então você quer saber qual deve ser a sua posição política? A Bíblia fala disso também. Ela não deve ser apontada para a direita, para a esquerda, para o centro, mas para o alto. A sua posição tem que ser a posição da palavra de Deus. Para um cristão não deveria haver a menor dúvida quanto a isso. Qualquer plano de governo humano que não inclua Deus deveria ser rechaçado de pronto por um filho de Deus, mas nós não vemos isso acontecer, muito pelo contrário. Jesus está voltando mesmo, não resta dúvida. O salmista, ele encerra a sua oração mostrando de uma maneira muito clara
a visão das bênçãos divinas sobre a nossa vida. Você clama por misericórdia, as misericórdias estão lá. Você agradece pelas misericórdias no final do dia e Deus te cobre com as bênçãos que você precisa. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. As bênçãos de Deus sobre nós, elas vêm na forma daquilo que nós mais necessitamos. O Projeto Sola tem uma frase em uma de suas músicas a respeito do Salmo 23, que é muito interessante. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é para mim. Eu não preciso me matar atrás daquilo que não é para mim. As misericórdias do Senhor deveriam bastar na nossa vida. Não nos dar o que nós não precisamos, que não vai abençoar a nossa vida, é obra das misericórdias do Senhor. É a forma de Deus ser misericordioso sobre cada um de nós. E sendo assim, pelas misericórdias do Senhor, agradeça sempre. Na verdade, agradeça todos os dias da sua vida. Cante as misericórdias do Senhor como uma canção de ninar no final do dia. Mas não se esqueça de cantar como uma canção de acordar todas as manhãs em que Deus as derramou na sua vida. Convido você a orar, a fechar os seus olhos e a agradecer a Deus pelas misericórdias dEle que se derramaram sobre a sua vida. Feche seus olhos e curve a sua cabeça e vamos falar com Deus em oração. Pai, obrigado porque nós estamos aqui e a única razão disso, Deus, são as suas misericórdias inesgotáveis que se derramaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos frágeis, ó Deus, até em lembrar da tua bondade na nossa vida. Mas queremos, ó Deus, implorar o teu perdão, a tua mão bondosa, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor não olha, Deus, para as nossas falhas, para os nossos temores, para as nossas fraquezas. Antes, o Senhor manda das suas misericórdias para nos sustentar, nos fortalecer e garantir, Deus, que possamos viver uma vida te amando e seguindo os seus passos. Obrigado, Deus, pelo Salmo 67. Obrigado, Deus, por essa palavra e por tuas bênçãos que se renovam todos os dias na nossa vida. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, a dar um passo após o outro. Ensina-nos, Deus, a viver onde nossos pés estão, amando a tua presença e honrando, Deus, o seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Pelas misericórdias do Senhor derramadas sobre nossa vida, nós queremos dizer, Deus, muito, muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.